Shalom, pessoal. Existem verdades simples que muitas vezes foram ocultadas de nós para que nós não venhamos a entender coisas maravilhosas que o próprio Eterno criou. Uma delas é dentro de nós a expressão da criação nas nossas vidas. Muitas falas, elas são levadas muito para o lado de isso é dos esotéricos, isso é de uma nova era, e exclui completamente códigos profundos da criação. O eterno, tudo que existe na criação, existe com um propósito. Isso está escrito, inclusive, na Bíblia. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, quando a gente passa a observar que tudo que existe é para nós como um código, como uma referência de entendimento de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui, a nossa identidade ela passa a ficar mais clara dentro de nós. Você já imaginou como é ruim, e eu já senti isso muitas vezes, de ficar andando na terra sem saber para onde está indo, sem saber a direção da nossa própria alma, sem saber o que é que está fazendo aqui, fazendo diversas coisas que muitas vezes não é aquilo exatamente que faz parte da nossa jornada? Você já se sentiu perdido desse jeito? Muitas vezes, quando nós estamos assim, nós buscamos em todo lado, buscamos pessoas, buscamos escolas, estudar, até mesmo religião como fuga, e não como identidade. Existe uma grande diferença, e esses dois pontos nós vamos falar aqui, de fuga, de buscar religião por fuga, e buscar porque está em busca de encontrar sua própria identidade. Em conhecimentos antigos, livros antigos hebraicos, nós vemos que esse conhecimento da identidade nossa tem a ver com o que está acima. Nas regiões celestiais, que é descrita também na Bíblia, mas de uma forma que muitas vezes é superficial, não que a Bíblia seja superficial, pelo contrário, lá sim tem a verdade sobre a nossa vida, sobre a existência, a redenção, mas não é sobre esse ponto. Existem pontos que deixaram de ser amplamente explicados porque certos livros foram removidos, certos livros foram retirados das Escrituras, o livro de Enoque, o livro de Jubileus, vários outros livros que compõem hoje ainda o cânon da Etiópia, por exemplo, que é o cânon mais completo do mundo. E não é porque é da Etiópia que nós devemos rejeitar. Por quê? Porque existe inclusive um versículo em Salmos que fala que nos últimos dias o Eterno também iria levantar o conhecimento existente ali no meio daquele povo. Então, quando nós vemos que essa verdade ela faz parte da nossa existência, nós começamos a compreender que quando olhamos para as escrituras e conectamos elas com as regiões celestiais, nós conseguimos determinar também tempos, sinais, como está escrito lá em Gênesis, que a criação, os astros, as estrelas, elas são feitas e foram feitas pelo Eterno com um propósito. Sinais, tempos determinados. Olha só que não é só sobre tempos. Muitas pessoas param nesse ponto e dizem, é só para tempo, é só para determinar tempos. Mas fala também de sinais. Quando nós observamos que o Eterno ele quer olhar para nós de forma singular, ou seja, ele olha para a criação como um todo, mas ele olha para você como um ser único nessa terra. Isso mostra que quando nós estamos aqui como um ser único, o Eterno também tem características únicas para as nossas vidas, características que estão guardadas no nosso subconsciente, que é assim que nós podemos chamar, mas na realidade é como se fosse a caixa escondida do avião, a caixa preta, que na realidade faz parte da nossa existência, do nosso ser espiritual, de quem de fato nós somos. E estamos em um tempo onde nós estamos lembrando de quem nós somos. Quando nós, os seres humanos, nós perdemos a identidade com essa criação, nós perdemos a identificação com a natureza, por exemplo, com as órbitas que o Criador colocou para nós enxergarmos, como sinais, como frações de nós mesmos, nós ficamos meio perdidos. Esse discernimento, direção. Agora vamos observar que no livro de Enoque, por exemplo, ele aprofunda algo que lá em Gênesis apenas aponta. Enoque, ele não descreve um céu simbólico apenas, ele descreve vários céus. Ele descreve céus com funções, propósitos, hierarquias, divisões, funções. Isso também acaba por desmontar um pouco a narrativa sobre essa questão religiosa de falar que existe apenas esse céu.
Não, existem vários outros céus, existem 7 céus, isso está no livro de Enoque, isso compõe o conhecimento para o povo de Deus. Porém, muitas vezes você fica limitado a pensar apenas da forma como foi colocada pelo sistema religioso e não compreende que muitas coisas foram ocultadas e removidas do povo de Deus para ser entregue na mão de outros povos e esse conhecimento ficar como se fosse desses povos quando na realidade é para nós. Então o conhecimento ele foi fragmentado, uma parte virou controle religioso, outra parte virou entretenimento e outra parte ficou disperso. Foi literalmente entregue para outros povos como se essa fosse a verdade para eles e não para nós, que buscamos estar conectados com o Pai. Esse conhecimento todo, vou te falar, faz mais de 5 anos que eu estudo a profundidade das coisas das Escrituras e nenhuma vez, em nenhum momento, me afastou do eterno, muito pelo contrário, me aproxima ainda mais dele por entender como é magnífico esse amor de colocar, inclusive, na expressão da criação, marcações sobre nós mesmos. Quando nós compreendemos as constelações na hora do nosso nascimento, nós podemos observar marcações como se fossem possibilidades para nós, sinais para que a gente pudesse dizer: nossa, agora eu estou entendendo quem eu sou. E ao entender quem eu sou, eu posso andar nessa vida com o propósito mais fixo na minha missão. Porque nós sabíamos antes de virmos para cá, e isso também faz parte do conhecimento de livros antigos hebraicos, que nós já sabíamos qual era a nossa missão antes de virmos. Sabíamos o local onde nós íamos nascer, nós aceitamos isso, porque sabíamos que precisaríamos passar por um tempo de prova, de limite, onde nós iríamos entender que a dor ela também transforma. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de crise, mas essas crises, elas não são para ser permanentes na nossa vida, mas para que nós venhamos a despertar esse sinal interno que está conectado com tudo que o Eterno criou, para que venhamos entender realmente quem nós somos e o que estamos fazendo aqui e entrar nesse lugar sem medo do julgamento, sem medo das pessoas, sem medo do que vão pensar de você, sem achar que eu preciso me encaixar, eu vou me enquadrar no que estão realizando porque eu tenho que me encaixar nesse propósito dessa forma. Você tem que se encaixar dentro do que a sua alma já veio fazer nessa terra. Muitas vezes, muitos de nós vêm com missões que são para quebrar padrões. E com isso, nós não precisamos confrontar pessoas específicas, mas sistemas que são criados. O Zohar, que também é um livro antigo judaico, nós vemos que eles falam que aqui é um reflexo do que está em cima. Toda a criação, ela é um reflexo do que já existe. Ou seja, nenhum acesso de conhecimento que tem aqui na Terra vem de alguém que a inventou, criou isso. Tudo já foi criado, tudo já existe. Nós acessamos o que já existe. E quem foi que fez todas essas coisas? O Criador eterno. Quando a nossa alma ela se afastou da fonte, que é o próprio Criador, nós ficamos desconectados dele em essência. Como é que essa reconexão ela acontece por dentro de nós, não apenas pelo conhecimento, mas quando nós nos aproximamos dele por meio de acreditar que existe um portal que conecta tudo, que é o próprio Yeshua. Yeshua é aquele que conecta a nossa alma de volta com o Eterno. E isso faz com que todo o conhecimento que nós vamos adquirindo seja o quê? Submisso à vontade soberana dele, sabendo que ele tem um modo e a forma de fazer as coisas. É por isso que alguns conhecimentos, eles são entregues para algumas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas, porque vai fazer com que você entenda que você não vai entregar isso de qualquer maneira. Você vai entregar isso submetendo à vontade do Eterno. É aí onde faz toda a diferença. Quer ver a diferença da astrologia moderna para o verdadeiro conhecimento sobre as constelações, porque existe essa frequência? É que todo conhecimento que a astrologia moderna coloca é como se isso fosse um determinismo. Os astros determinam o que você vai ser. E na realidade são suposições, possibilidades para essa alma, mas acontece que quando nós nos submetemos à vontade do Eterno, isso faz com que a gente entenda passar por esses limiares. Você quer ver? Existem céus que mostram claramente que a pessoa vai passar por rupturas, rupturas inclusive às vezes internas da base, da estrutura familiar.
Quando essa pessoa vem com essa marca no céu e entende isso, vai fazer com que ela diga: "Eu entendi, essa é uma parte da minha missão". Então a pessoa faz isso com mais clareza, mais foco, mais determinação, sem vitimismo, e passa por esse tempo de transição entendendo que isso é necessário para a sua alma. O que é que acontece com Yeshua? Nós temos ele como aquele que vem e conforta os nossos corações em tempos de travessia, que o próprio Yeshua também passou. Se nós observarmos quando ele estava aqui, teve momentos que, quando o discurso dele mudou, muitos dos que o acompanhavam se afastaram dele e foram embora. E ele, inclusive, perguntou para os que estavam ali: vocês também não vão? O que é que Yeshua estava entrando no nível onde algumas pessoas iriam deixar de segui-lo, mas aqueles que precisavam acompanhá-lo no restante da jornada iriam continuar. Teve outro momento também que Yeshua, quando olhou para a mãe, disseram: Sua mãe está aí. Ele também disse assim: A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele não estava literalmente desprezando a mãe em si, mas ele estava trazendo que eu entrei em um nível onde eu não posso parar. Eu preciso continuar daqui em diante e não posso retornar para aquele lugar onde já é conhecido, que muitas vezes vai ser um conhecimento dentro da gente, de lugar favorecido, de dizer, nossa, eu prefiro viver aqui no desconforto do que enfrentar essa distância, que seja uma distância interna ou uma distância realmente de localização, para realmente expandir o meu conhecimento e a alma que precisa entrar nesse lugar dessa missão e propósito específico. Então, quando o céu é lembrado, você veja que praticamente hoje não se fala mais do céu, das dimensões, das constelações, das estrelas, tudo foi demonizado. E quando nós resgatamos isso e colocamos em submissão ao Eterno, e quando pegamos os pontos do conhecimento que foram removidos, retirados, e encaixamos como um quebra-cabeça para trazermos para nós um autoconhecimento profundo, nós estamos dizendo: estou lembrando de quem eu sou, contribuindo para que outros lembrem de quem eles também são, para viver essa vida com mais interesse aqui na Terra, sabendo para onde nós estamos indo e o caminho que nós estamos trilhando, para de volta nos encontrarmos com Ele um dia face a face. Esse é o final da nossa jornada. E se você tem interesse em fazer o percurso da sua alma comigo, ou o livro da sua alma, ou saber a geografia da alma, porque existem cidades, localizações, ou às vezes até países, que ativam áreas nas nossas vidas que são necessárias, às vezes de travessia e às vezes de permanência. Se você tem interesse, clica no link que vai estar no primeiro comentário ou então no link que está no nosso perfil aqui do YouTube. Um abraço para vocês e até logo!